Irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: decida-se logo, não pense demais. Incendeie a minha alma, incendeie a minha alma, incendeie a minha alma. Irmão, esse vídeo é uma continuação do vídeo que nós fizemos por último, né? Se você está realmente disposto a fazer a vontade do Espírito Santo. Se você ainda não viu, vou deixar o card disponível para você. Nós não podemos esquecer que o desejo do Espírito Santo é nos moldar na imagem de Cristo. É fazer com que a gente se assemelhe a Cristo. É tornar a gente cristão de verdade, um outro Cristo. O Espírito Santo quer fazer isso em nós. Os frutos do Espírito Santo é alegria, é paz, é bondade. E é assim que Jesus vivia. É dessa forma que o Espírito Santo quer fazer a gente chegar a um nível desses. Só que esse processo é doloroso. Esse processo exige uma conversão que é todo dia uma atenção na oração, uma reflexão sobre a nossa conduta, é uma reflexão sobre aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. É um processo que não é num estalar de dedo do dia para a noite que acontece. É um processo que vai demorando, mas que chega lá. É assim que os santos viviam, eles eram comprometidos com essa conversão que o Espírito Santo coloca no coração da gente. Esse processo é doloroso, pois despoja do egoísmo, do orgulho e do medo. São três coisas assim que realmente barreiras muito grandes, muito fortes, que impedem essa ação do Espírito Santo na nossa vida. O medo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque em última instância, a vida em Cristo é amor livre. O contrário do egoísmo. Você faz sem receber nada em troca. A vida em Cristo implica nisso, né? A vida em Cristo é a coragem de se doar aos irmãos. E não medo. Ai, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Olha só o que diz São Francisco Sales a respeito disso. Ó. São muitos os que dizem ao Senhor: eu me dou todo a vós sem reservas. Mas são poucos os que aceitam a prática desse abandono. Esse abandono consiste numa certa indiferença para receber qualquer acontecimento conforme a divina providência nos mandar, seja aflições ou consolações, seja honra ou desprezo, seja injúria ou louvores. E nós não ficamos muitas vezes nervosos porque acontece alguma coisa ruim? Indagamos de Deus: Senhor, cadê você? Olha, estou sofrendo aqui. Uma vez eu coloquei uma frase lá no Facebook do Vida do Espírito Santo, onde dizia que os primeiros cristãos aprenderam com o seu sofrimento a se assemelhar a Jesus. Eles colocaram esse sofrimento da mesma forma que Jesus acolheu o sofrimento. Jesus não negou o sofrimento. Só que nós muitas vezes não agimos assim. E São Francisco de Sales está dizendo que a conversão acontece justamente quando você não reclama mais daquilo que a divina providência envia a você no intuito de fazer se converter mais ao Senhor. É o Espírito Santo que conduz isso. Olha como é que a nossa vida é uma vida de fé. Você caminha na fé sabendo que aquilo que está acontecendo contigo, de certa forma, é para o seu melhor, porque é Deus que permite que isso aconteça. São Paulo confirmava isso, dizendo que Deus é fiel. Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Esse processo que implica de nós, que pede de nós uma decisão rápida. Jesus até mesmo dizia assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, aonde Deus está e Deus é santo, nós precisamos nos santificar. E é o Espírito Santo que conduz esse processo de santificação. É Ele que nos santifica. Que jeito? Ele sabe tudo, irmãos. Através do sofrimento, através de uma tribulação, através de uma alegria, através da nossa oração. Enfim, através de toda e qualquer inspiração que o Espírito Santo permite que chegue a nós. Que o Espírito Santo possa iluminar os seus caminhos, aquilo que acontece ao seu redor, para que você perceba, tudo é para vossa santificação. A vida dos santos é uma afronta a quem ainda vive no egoísmo, medo.
Não à toa vemos assim em Lucas 13, 23 a 24. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus responde: procura entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Olha só essa profecia, irmão. Se não é para nós ficarmos arrepiados e estagnados pensando, peraí, o que o Senhor está dizendo? Muitos vão procurar entrar para essa porta estreita, ou seja, eu que estou aqui tentando viver essa vida no Espírito Santo, estou vivendo essa tentativa, tentando permitir a cada dia que o Espírito Santo molde o meu interior para que eu me assemelhe a Cristo. Muitos estão nesse processo, mas nem todos vão conseguir, porque em algum momento a nossa fé pode cair. E nós precisamos do Senhor para nos mantermos de pé. Sozinho nós não somos capazes. A nossa salvação é algo sobrenatural, é algo conquistado com esse Deus que se encarnou e se tornou humano, para que nós, seres humanos, pudéssemos acreditar nesse Jesus, esse Deus que nos salva dessa condição do pecado, que nos impede de adentrarmos a esse reino celeste. A porta estreita é essa fé que precisa ser regada mediante a oração e a conversão, e processo esse que o Espírito Santo não cessa de concluir em nós. Culminará apenas quando Jesus voltar e nós estivermos na glória. Irmão, decida-se logo, não pense muito. Se submeta ao Espírito Santo e ao processo doloroso da conversão autêntica, que culmina em ser cristão, em ser um outro Cristo. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, As Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada. Se você não assistiu, eu convido você a assistir e observa o personagem chamado Eustáquio. É um garotinho. Olha o que acontece com ele em todo o filme. E você vai entender o processo que o Espírito Santo quer conduzir na sua vida e na minha vida. E se você ver, comente aqui o que você achou. Comente aqui aquilo que você compreendeu. Francis Chan acrescenta assim: às vezes o pecado que cometemos se torna tão enraizado em nossa vida que exige o mesmo tipo de processo para que possamos nos libertar. O Espírito Santo não quer nos magoar ou fazer sofrer, mas ele deseja que nos assemelhemos a Cristo. Irmão, quando eu falo dessa raiz, eu recordo quando eu estava trabalhando e teve uma árvore que secou e precisava arrancá-la. Gente, vocês precisam de ver o trabalho que deu para arrancar a raiz daquela árvore. Era uma árvore grande, mas chegava na hora do solo, não tinha como você vir. Aí o dono da academia onde eu trabalho chamou 3, 4 tipos de gente para trabalhar, que trabalhava com aquilo. E era serra que vinha pela lateral, e era machado, e era broca dos mais diversos tipos. E para tirar aquela raiz, eu fico pensando, essa raiz que já está seca, e que para arrancá-la deu esse trabalho todo. Eu fico imaginando a raiz do pecado em nossa vida. Não dá para nós entrarmos com essa raiz de pecado que ainda conduzimos na nossa vida. Mas o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Por isso Jesus derrama em nossa vida ele, o Espírito Santo, sem medidas. Por isso Jesus diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque é o Espírito Santo que coloca em nós os desejos do Espírito. Se o Espírito do mundo coloca em nós os desejos da carne, e esses vão se enraizando ao longo do tempo, Jesus agora infunde em nós, pelo seu sangue poderoso e pelo batismo no Espírito Santo, a capacidade de nós termos de romper com o pecado e viver uma vida nova, irmão. Nosso chamado é para isso. Vamos finalizando aqui com 2 Coríntios 4,17. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeiramente, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternos. Aquilo que acontece contigo hoje, irmão, é matéria-prima de santificação. Confie no Espírito Santo. Decida-se logo. Não pense demais. Rezemos agora uma oração chamada Os Puros de Coração. Venha a nós, Santo Espírito, e derrama-te em nossos corações. Consola com a tua presença a nós que nos queixamos do mal próprio
e aqueles que vacilam, torna-os fortes em ti. Acende em nós o fogo do teu amor, com o qual sejam removidas as manchas do nosso pecado. Haja a verdade nos nossos lábios, a confissão no coração, o agrado nos sacrifícios, a verdadeira humildade nos jejuns. Torna-nos fervorosos aqueles que vês jejuando por tua vinda, e a quem falte o vigor das forças, ajuda-os comovido por esses votos e a nossa abstinência. Para que, ao sermos contemplados por ti, fogo consumidor, se elimine principalmente a ferrugem de nossos vícios, e por fim, frente à tua chegada, seja-nos concedida a plenitude da graça, de maneira que, purificando-nos agora do pecado, antes de vir, possa-nos tomarmos quando vieres, para que sejamos glorificados por ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.